Ei, senhores jurados, beleza? Bom, no vídeo de hoje nós vamos ver a questão da pipoquinha que fechou com um público infantil, embora as suas músicas continuaram sendo do mesmo teor. Bom, sem mais delongas, que se inicie o julgamento. Bom, senhores, certamente vocês já devem conhecer a Pipoquinha, mas caso vocês tenham tido a sorte de não conhecer, ela é uma moça que faz músicas, digamos assim, de conotações um pouco duvidosas, sexuais. Ela faz esse tipo de música e algumas músicas dela, sendo a mais famosa, é a Eu Vou Botar na Pipoquinha, Eu Vou Botar na Pipoquinha, Eu Vou Botar na Pipoquinha, Eu Vou Botar na Pipoquinha. Talvez tenha algum outro texto, mas eu só me lembro dele. Então, assim, esses são tipos de músicas, como também Se Um Dia Eu Morrer, eu quero ser enterrada de 4, porque aí a terra vai me comer direitinho. A questão é que a MC Pipoquinha ela já se envolveu em diversas polêmicas ao longo da sua carreira, quais sejam, em um dos seus shows, um dos seus dançarinos acabou por dar um pequeno chute em uma participante que levou ela a um pequeno desmaio de alguns segundos. Em um outro show, ela praticou coisas com a boca com uma outra fã, né? Então, tipo assim, não é um tipo de show que eu diria que é pra família completa aí, né? Você não vai chamar a vovó, o vovô pra ver MC Pipoquinha. Além disso, eu já tava esquecendo de um caso, pessoal, mas que é importante. Foi uma das suas últimas polêmicas. A MC Pipoquinha ela fez um deboche da classe dos professores, dizendo que eles ganhavam mal e que em 3 shows ela ganhava 70 mil. Então, assim, é uma pessoa repleta de conturbações. Entretanto, uma das suas maiores controvérsias foi num dos seus últimos shows, no qual ela fez um show para crianças. E aqui a gente entra num ponto que é referente a esse show. Então, galera, o que acontece? No dia 29 de março de 2023, a MC Pipoquinha decidiu fazer um show para um público somente infantil. Afinal, o que poderia dar errado? Entretanto, uma coisa que deu super errado é que ela não fez uma música infantil. Não é como se ela fosse para um público infantil com músicas infantis. Ela continuou com o seu mesmo tipo de música, com conotações duvidosas e de cunho extremamente calientes. Meu cabelo não bate na bunda! Meu cabelo não bate na bunda! Então bate na minha bunda! Então O que gerou uma certa revolta de várias pessoas criticando por esse ato, o que realmente não é muito correto, e a gente vai ver na próxima análise as questões jurídicas desse ponto, mas eu queria ressaltar com vocês é isso, de que ela fez um show só para crianças, só para os baixinhos, né? Antigamente, na minha época, a gente tinha a Xuxa, hoje em dia a gente tem MC Pipoquinha, o que é um CD ao contrário, chamando o demônio, se você tem o próprio demônio fazendo show. É uma maravilha. MC Pipoquinha, não me processa, tá bom? Foi uma brincadeira, mas vamos lá. Agora, falando sério, vamos analisar as questões jurídicas desse caso, ok? Muito bem, senhores jurados, agora a gente vai analisar as questões legais que envolvem a MC Pipoquinha. Bom, para isso, primeiramente, a gente tem que ir no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, já no seu artigo 2º, para a gente ver o que é criança e o que é adolescente, tá bom? O artigo 2º diz: considera-se criança, para efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquelas entre 12 e 18 anos de idade. Então, para fins do ECA, tá? Criança é até 12 anos incompletos, e adolescente entre 12 e 18. Dito isso, pessoal, vamos agora analisar um outro artigo extremamente importante, que é o artigo 75 do ECA, que diz: toda criança ou adolescente terá acesso a diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. E aí eu faço a primeira pergunta para vocês: será que um tipo de show em que se tem música como bota bota, bota bota, bota bota na pipoquinha, músicas do tipo que a gente vê no vídeo, bate na bunda dela, bate na bunda dela, será que esse tipo de show é adequado para a faixa etária que a gente vê no vídeo, que são de crianças e adolescentes? E tem mais uma coisa, o parágrafo único do artigo diz: as crianças menores de 10 anos de idade poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhada dos pais ou responsáveis. Então aqui a gente tem um além, tá? Além de ser um show para faixa etária específica, no caso de crianças menores de 10 anos, tem que ter um responsável ou um pai. Pelas gravações, parece que tem gente ali que tem 10 anos, um pouco menos. E aí eu pergunto, cadê os responsáveis nesse ponto? Ah, tem um Scooby-Doo ali. Eu acho que o Scooby-Doo tava mais querendo botar na pipoquinha também do que olhar para as crianças. Então, assim, a gente une uma coisa infantil, que é o rapaz vestido de Scooby-Doo, com um tipo de música
vulgar do mundo, digamos assim, e não fica uma coisa legal, ok? Então, o primeiro ponto é a gente entender o que é criança e adolescente pelo ECA, e a gente entendeu que shows devem ser para faixa etária específica, tá? E no caso ainda de crianças menores de até 10 anos, somente com participação, não é nem autorização, a participação dos pais ou responsáveis. E a gente não vê ali ninguém pai ou responsável, a gente só vê realmente só crianças. Mas agora a gente entra num ponto mais delicado, que é em relação a possíveis crimes que talvez a MC Poquinha possa ter cometido ao praticar esse tipo de show. E para isso a gente vai no artigo 241D, mas calma antes de tomarem uma interpretação precipitada. Vamos lá. Artigo 241D. Aliciar, acer, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Ato libidinoso é aqueles momentos carnais, entendeu? Que existem entre as pessoas, digamos assim. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Ou seja, aqui eu tô tratando do caso de aliciar, instigar, induzir a criança a praticar. Não tô falando do ato em si, eu tô só de instigar. A MC Poquinha praticou isso? Não, de forma alguma, tá? A gente não tá falando isso, por isso que eu falei pra gente ter calma. Mas agora vamos descer pros parágrafos. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem? Inciso 1º, facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cenas de sexo explícito ou pornográfico com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Ou seja, aqui eu já tô falando do caso da pessoa que vai para uma criança e mostra um material adulto. E aqui criança lembra que é até 12 anos incompleto, tá? Mostra um material adulto, um filme adulto com o fim de com ela praticar atos carnais, né? Para instigar ali, para induzir, olha esse videozinho aqui, seu pipi ficou duro, ó, meu pipi, vamos pegar pipis. Aqui a gente tá falando da pessoa que facilita o acesso da criança a esse tipo de filme. Também corre na mesma pena de 1 a 3 anos e multa. Só que não é o caso também da MC Poquinha no meu ponto de vista. Agora a gente vai pro inciso 2º, que diz praticar as condutas descritas nos caput, que é aliciar, acer, instigar ou constranger desse artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexual mente explícita. Aqui eu já entro como talvez uma possível aplicação no caso da MC Pipó, porque a partir do momento que ela faz esse tipo de música e faz as crianças também cantarem, ela está instigando de certa forma as crianças a praticar esse tipo de conduta, uma forma mais sexualizada, digamos assim, com esse tipo de canção, com dança. Então assim, eu acredito que sim, poderia talvez, supostamente, se o vídeo for real, se aquelas pessoas forem crianças e não adultos com um tipo de deficiência, que poderia sim se aplicar esse artigo. E aí, a ECA, ele é bem completinho, essa questão de explicação de conceitos. A gente vai para o artigo 241E, que diz, para efeitos dos crimes previstos nessa lei, inclusive o crime que a gente acabou de ler, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfico compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas reais ou simuladas ou exibição de órgãos de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Ou seja, eu tive que cortar muitas palavras por causa do YouTube, mas o ponto da questão é tanto imagens reais ou simuladas, situações, atividades reais ou simuladas. Uma música é uma simulação. Eu vou botar na pipoquinha. É uma questão simulada. Eu tô induzindo as crianças a cantar comigo, a simular esse ato também. Então assim, pro agente da MC Poquinha, pensa um pouco antes de escolher os shows que ela vai cantar. Se vai cantar um show pra criança, coloca música pra criança, ou então não chama MC Pipoquinha, chama a galinha pintadinha. Pessoal, só um pequeno disclaimer aqui, se vocês estão curtindo, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, coloca nos comentários dicas de outras análises jurídicas pra gente fazer, ok? Vamos dar continuidade. Então, pessoal, do meu ponto de vista, a MC Poquinha, se aquele show é real, se são crianças de verdade, poderia sim ser induzida a aplicação 241D, inciso 2º, tá? Inciso 2º. Para além disso, quem praticou o show está em desacordo com o artigo 75, que fala que os shows devem ser para faixa etária específica. Um tipo de show que expõe crianças a esse conteúdo mais caliente não é um show para classe etária específica de crianças e adolescentes. Na verdade, só de crianças, né? Adolescentes até cabe, mas crianças não. E a gente já viu o conceito de criança, que é até 12 anos incompletos. E pelas filmagens, parece que tem muita molecadinha ali que devia estar jogando Free Fire e tá no show da MC Pipoquinha.
Bom, senhores jurados, o vídeo vai ficando por aqui, mas antes eu só queria mais uma vez alertar que hoje é o último dia que eu vou abrir a caixa de perguntas para vocês mandarem dúvidas jurídicas pra gente analisar no site da Roxinha, tá bom? Então, mandem lá no nosso Instagram, vai estar aqui na descrição e nos comentários fixados. Vocês mandam a dúvida lá, a gente responde ao vivo na Roxinha. Não esqueçam de fazer o cococô, curte, comenta, compartilha. É isso aí então, pessoal. Encerro o julgamento.